Olá, amigos. Olha aqui o seguinte, hoje nesse espaço do programa nós vamos falar uma coisa muito importante, que é a questão do investimento na economia brasileira. Nós sabemos o seguinte, que um país ele se desenvolve quando ele tem consumo, poupança e investimento. O investimento é a origem de tudo, a origem da poupança e a origem do consumo, porque é ele que proporciona tudo isso numa economia. O investimento no mercado de capitais, por exemplo, eu me lembro quando tempo que eu trabalhei na Bolsa de São Paulo, lá final dos anos 80, se criou um termo para justamente achar que quem investe no mercado de ações, no mercado de capitais de modo geral, é um especulador. Ora, a especulação ela é natural da vida, mas nós sempre especulamos isso, especulamos aquilo para a nossa vida e tal, e não é nada de pejorativo. Pelo contrário, o investimento é fundamental para uma economia. É por isso que eu estou aqui hoje com o Rafael Mortari e o Adilson Bólico, que são da Mortari Bólico, que é uma empresa especializada para a advocacia de investidores. O cara que está investindo no mercado precisa ter também uma segurança jurídica, alguns procedimentos que ele necessariamente precisa cumprir para poder ter sucesso no investimento. Rafael, obrigado pela tua presença aqui, é sempre bom, né? Sobretudo porque vocês falam de um assunto que a mim me interessa, é muito legal, porque foi a minha profissão, que a partir daí é que eu construí a minha vida profissional, na questão do investimento na economia. E o Adilson também, né, Adilson? Obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. E vamos tocar o barco, então. Vamos. Então, vou começar com o Rafael. Rafael, na verdade, existem várias formas, né, que vocês trabalham na questão da recuperação para investidores na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é fundamental para uma economia. Uma economia pujante, ela precisa ter uma bolsa também forte e pujante, né, para poder, ali, as empresas, quando elas vão colocar o seu capital ali, elas recebem o recurso no chamado mercado primário, que é fundamental para a alavancagem do negócio. É isso? Exatamente. Bom, em relação à recuperação do prejuízo do investidor, a gente tem alguns problemas e tem algumas soluções para adotar, né? Quando existe alguma fraude, alguma falha de governança da empresa, algum prejuízo anômalo na bolsa, geralmente o investidor ele fica desnorteado porque ele não sabe o que faz. Ele procura alguns advogados sugestionam, né? Eles sugerem o ingresso de uma ação na justiça, mas não é isso que deve ser feito. Quando acontece algum tipo de fato, de fraude, de fato que é anômalo, né? O prejuízo anômalo que nós dizemos é quando não é do jogo, né? Quando existe algum tipo de desvalorização da ação por causa de um crime que foi cometido ou algum fato que gerou o prejuízo anômalo. Então, nós entendemos que o investidor ele não tem muito acesso a esse tipo de informação, mas na maioria das vezes, principalmente quando a empresa é listada no novo mercado, é através de arbitragem na Câmara de Arbitragem da B3. Não existe outra forma de acesso à justiça que não seja através de um procedimento arbitral requerendo o seu prejuízo, né? Então, alguns advogados, alguns agentes de investimento sugerem que precisaria ingressar na justiça. Infelizmente, essa não é a via adequada. Então, a única via para a recuperação do prejuízo do investidor hoje é através da Câmara de Mercado da B3. E é importante, né, Rafael, porque o mercado de ações ele tem uma legislação própria, tem a Comissão de Valores Mobiliários. Eu não sei qual é o poder maior que tem a Comissão de Valores Mobiliários, mas é ela que estabelece as regras, é ela que, de certa maneira, arbitra muitas coisas ali, né? Essas questões passam também pelo atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários. Isso, na verdade a CVM ela tem o intuito basicamente de regular, né, de acompanhar o mercado. Ela não tem o condão de indenizar os investidores ou de tomar qualquer tipo de medida de recuperação do prejuízo do investidor. Muitos acionistas acabam ingressando na arbitragem conosco, mas antes disso eles sugerem que não, vamos aguardar os procedimentos da CVM. Eles são importantes para a regularidade do mercado, mas para a recuperação do prejuízo individual do investidor, a CVM, infelizmente, nada pode fazer em relação a isso. Até se acessares as redes sociais, o site institucional deles, existe essa própria informação na própria CVM. Então, ela é importante sim para a regularidade do mercado, para o acompanhamento dele,
mas para a recuperação do prejuízo do investidor, o único que pode fazer alguma coisa é ele próprio procurando o meio adequado. Aqui no programa desfilam contadores, economistas, advogados, e eu sempre ressalto o seguinte, exatamente a existência desse programa se deu lá em 2001, né, quando nós começamos. Aqui era o Germano Rigoto, a Ieda Crucius, o Mandelli, que era presidente da Fiergs, e o propósito do programa desde lá é justamente esclarecer as pessoas para que elas possam, quando elas têm um problema num determinado segmento, no caso do mercado de ações, se valer das pessoas que são profissionais, têm a qualificação capaz de alertá-las, né? Capaz de fazer com que elas possam andar num bom caminho, né? Então, isso é importante. Essas pessoas que estão envolvidas no mercado de ações, elas precisam ter essa retaguarda de alguém profissional como você, né? Que já conhece os meandros, conhece os caminhos, né? Conhece digamos assim, as mutretas do mercado, mutretas no bom sentido, quer dizer, as formas de se jogar e tal, que há muito profissionalismo nisso, né? Exatamente. Bom, assim, existem vários escritórios, vários profissionais que são especializados. Infelizmente, o assunto de mercado de capitais hoje ele é muito novo ainda. Então, realmente, a gente vê bastante coisa que acontece que não deveria acontecer. Então, a mensagem que a gente deixa aqui é que as pessoas elas se informem cada vez mais. Quando ela compra uma ação, por exemplo, existe no estatuto da empresa o que deve ser feito. Então, principalmente as empresas listadas no novo mercado, existe uma cláusula compromissória no estatuto dela, onde prevê que necessariamente a resolução de qualquer tipo de disputa, de conflito, é através de arbitragem. Então, basicamente, os escritórios especializados, eles precisam entender muito da matéria arbitral para defender e tentar recuperar o prejuízo do investidor através do procedimento adequado. Perfeito. Adilson, na verdade, né, o que nós falamos aqui, que o Rafael ressaltou, eu acho que é uma coisa fundamental no mercado, ou seja, esse profissionalismo necessário, né, para que as pessoas possam confiar no mercado de capitais. Porque eu me lembro quando começou aqui em 1970, 71, quando começou a surgir, a se sedimentar aqui no mercado do Rio Grande do Sul, a Bolsa de Valores do Extremo Sul, eu estava lá e participei desses primeiros movimentos, o número de investidores é muito pequeno. Hoje, por exemplo, tem um dado do IBGE, que a Fundação Getúlio Vargas confirmou dias atrás, aí que só de 2020 para cá nós tivemos a inserção no mercado de investidores de Bolsa de Valores de mais de 2,5 milhões de pessoas físicas. Isso é fundamental, mas o profissionalismo nesse mercado é necessário. Isso mesmo, Silvio. E é muito importante assim, tocar nesse ponto e usar esse teu espaço para a gente falar sobre a questão do profissionalismo. Os investidores, eles têm como regra utilizar muito o contador, né? Todo mundo lembra do contador na época do imposto de renda, então é aquela corrida e tal, eu esqueci de pagar o imposto, lancei, estou com um investimento no renda fixa, tal, como é que eu tributo? Tudo isso é muito valorizado pelo investidor, mas uma coisa que o investidor tem que passar a perceber é que na hora de investir, ele tem que tomar cuidado, assim como ele faz, por exemplo, quando se compra um imóvel, Silvio. Quando tu compra um imóvel, por mais qualificado que seja o corretor, e vamos lá, a gente tem ótimas imobiliárias, assim como tu tem imobiliárias ruins, tu tem maus profissionais em todas as áreas. E na área de investimentos também. Então, quando tu compra um imóvel, tu recebe lá o contrato, tem documentação, certidões, há toda uma burocracia envolvida. E por mais otimizado que seja, com todas as tecnologias que nós temos hoje, a pessoa, ela é recomendada e costuma fazer, procura um advogado na hora de realizar o investimento no imóvel, né? Porque é um investimento, mesmo que tu esteja comprando a tua própria casa, tu está investindo, é o teu patrimônio, está imobilizando, está constituindo dívida. E na hora de investir, seja numa renda fixa, seja na aquisição de ações, seja em investimentos mais qualificados, o que tem sido muito comum, né, através dos agentes autônomos de investimento, e aqui eu quero reforçar a importância dessa figura, né? Nós recebemos lá no escritório muitos e muitos casos de problemas que ocorrem com agentes autônomos, com alguns escritórios, mas o meu papel não é de massacrar esse profissional. Eu quero esse profissional ao meu lado. É importante essa sinergia entre o agente autônomo e o advogado. Por quê? O agente autônomo ele vai ser o especialista na matéria,
em verificar o melhor investimento, a melhor carteira, a melhor adequação do investimento para aquela pessoa, né? De acordo com o perfil dela. Um servidor público vai ter um perfil de investimento, um médico vai ter outro, um sujeito que daqui a pouco já está com a sua renda toda garantida, né? Ele vive só de renda, ele vive de investimento, ele tem um outro perfil. Então, aí o agente autônomo pode qualificar melhor o investimento para ele. Mas, ao mesmo tempo, e a gente tem recebido alguns problemas no escritório com maus agentes autônomos, por exemplo, a pessoa, ela do nada percebe um débito. Essa semana aconteceu, Silvio. Olha só, doutor, aqui, houve um débito de R$30 mil na minha conta de um dia para o outro. O que aconteceu aqui, doutor? Eu não sei. Cliente, a gente te instrui, né? Solicita lá um extrato, vê o que aconteceu, fala com o agente autônomo, põe o agente autônomo em contato conosco. E daí a gente vai esmiuçando, a gente percebe o quê? Que o cliente, em algum momento da vida dele com o agente autônomo, com o escritório que está assessorando, ele assinou um contrato. Um contrato. É lá dentro do home broker. Acessa lá no aplicativo da corretora, dá um clique lá e, aceitou. Ele nem sabia que tinha aceitado. O que era esse contrato? Esse contrato permitia que a corretora, caso ele ficasse negativado numa operação de alavancagem, é uma operação assim onde tu investe para além do que tu tem, né? E tu colhe resultados maiores. Mesmo. Isso. Nesse caso, ele permitiu, através desse contrato, que caso o investimento dele ficasse negativo, com risco de ficar negativo, a corretora poderia... Ela poderia cobrir essa diferença e depois cobrar os encargos. Claro. E foi esse caso. Ele perdeu R$30 mil de um dia para o outro em encargos, em multas, em penalidades, decorrente do exercício desse mecanismo pela corretora. Qual que foi o problema aí? O assessoramento foi um mau profissional. Um agente autônomo qualificado jamais teria deixado isso acontecer. Mas mais do que isso, no momento em que ele realizou o investimento, no momento em que ele estrutura uma relação com esse agente autônomo, com esse escritório, ter um advogado acompanhando, e aqui parece papo de advogado, né? A gente pegar e dizer, não, escolha um advogado, consulte um, mas não é. Parece coisa de advogado ficar recomendando, querendo trabalho, mas não. É muito importante, porque esse cliente assinou um contrato. Agora, como é que eu vou questionar? Claro, tem vários pontos aí que a gente sabe que as corretoras e, bancos e tal, eles usam de uma maneira geral da tecnologia. E a tecnologia, tu está consultando, tu clica em muitas coisas e tu nem leu, né? Nem sabe o que tu está falando ali, né? Mas então, assim, agora a gente pode até questionar alguns pontos, mas fica muito mais difícil. Então, se esse investidor, e ele é muito qualificado, imagina o quanto de investimento ele tem para pagar 30 mil em encargos de um dia para o outro. É muito dinheiro. Se ele tivesse, ao iniciar o relacionamento dele com o agente autônomo, tivesse o agente autônomo também buscado ampliar a segurança desse investidor, trazendo, de repente, o advogado como parceiro, provavelmente essa relação aí não teria chegado ao ponto que chegou e agora vai ter que ir para outro nível. Na verdade, né, Rafael e Adilson, na verdade, essa questão toda aí, porque todo investimento, o mercado de ações, por exemplo, a vida, a natureza, tem risco. Todos nós corremos riscos, inclusive de vida. Nós temos risco frequente, isso é constante do ser humano. O mercado de ações também é um mercado de risco, de alto risco. Começa lá pela questão das empresas, do balanço, informações privilegiadas ou não, essas coisas todas. Então, é por isso que eu, como jornalista e sobretudo como economista, professor, e já trabalhei muito nessa área aí, eu sempre digo o seguinte, esse investimento, essa relação do investidor com o mercado, ela precisa estar sustentada em bases econômicas e jurídicas. Né? Não é só questão econômica incluindo o contador, mas também a questão jurídica, porque nós sabemos que existe uma série de armadilhas, né, que o mercado oferece. Não é de má fé, mas é do próprio do mercado. Exato. E aí vocês agem nessa área. Isso. E até em complemento, comentou, né, Silvio, milhões ingressaram no mercado de ações nos últimos anos. Se não me engano, passou de 1 milhão para 5. Tá? A gente está em 5 e está escalando. Talvez agora a gente acabe tendo uma lateralização aí, né, não crescendo tanto, justamente em virtude do surgimento de problemas que acabam aparecendo quando tu tem um boom, né, no crescimento das coisas. Em toda a coisa. Isso, começa a surgir alguns problemas e as pessoas acabam ficando receosas de, eu tive problema, perdi dinheiro, acho que eu não vou mais, vou sair da bolsa. Pode acontecer. A gente percebe ali, por exemplo, a gente fala abertamente, né? Tu tem os grandes players aí, XP, BTG, Safra, todos eles disputando muitos clientes, né?
essa política de crescimento virou um grande negócio, tu assessorar investimentos. Né? Virou um grande negócio. A XP está aí, é um exemplo, é a maior empresa nesse segmento no Brasil, abriu capital fora e tal, e está com um grande desafio, uma grande perspectiva de crescimento ainda. Mas essa agressividade de crescimento dos negócios, esse boom, ele não é acompanhado pelos mecanismos de controle, pela CVM, pela Justiça. Então, mais cautela ainda merece o investidor na hora de tomar suas decisões ali. E aí que entra o trabalho do agente autônomo e do advogado especialista na matéria. Porque, querendo ou não, nós, por exemplo, no nosso escritório, a gente não atua em matéria trabalhista. Por mais sofisticado que seja a questão, não atuamos. Por quê? Porque não é da nossa expertise. Nós não vamos fazer um bom trabalho. Agora, na matéria de investimentos, também se aplica esse conceito. Então, a pessoa, na hora de investir, deve buscar um profissional que entenda do assunto. Perfeito. Qual é o recado final? Complementando só, né? Claro. Que, no final das contas, existe também aquela cultura de seguir a dica de um influencer, de seguir a dica de um amigo, de seguir o que o outro está praticando na carteira dele, sendo que ele nem sabe a quantidade de ações que ele tem ou a cesta de investimentos dele, ele nem sabe da diversificação da cesta de investimentos daquela pessoa que está fazendo algum investimento em opções. Então, a pessoa se atira em uma dica, né, investe tudo em opções, tudo em ações, tudo em fundo imobiliário. No final das contas, a pessoa ela precisa buscar esse conhecimento através de formas que são pertinentes, não só através de influencer, de amigos. Então, o que mais impacta nisso é que os amigos, os influencers, eles nunca vão saber como que se comporta a vida financeira daquela pessoa. Então, o mais importante de tudo é o estudo pelo próprio investidor, das melhores formas que vão atender o perfil dele e também se informar e não ir só pela dica do influencer quando tem algum problema na bolsa. Por exemplo, mais recentemente no caso de Americanas, a maioria dos influenciadores ou de quem aparece mais diz que tem que encerrar essa posição e ir para a próxima. Não. Esse foi um fato anômalo, existiu uma fraude, então o investidor ele precisa ir atrás da única forma, aliás, para recuperar o seu prejuízo. Perfeito. Basicamente isso. E lá a Mortari Bólico é uma empresa especializada nisso. Eu sempre recomendo aqui aquele caminho, que não é o caminho mais fácil nem sempre, né? Que é um caminho que ele pode não ser o mais fácil, mas aquele que mais efetivamente vai trazer o resultado positivo para você. Numa assessoria dessas, vocês vão entender também que é uma coisa que eu sempre fui contra, um mantra que se criou lá na década de 70, dizendo assim: os ganhos do mercado de capitais, mercado de bolsa, sobretudo, é só a longo prazo. Não, você pode ganhar a curto prazo desde que tenha o feeling dessa questão de entrar e sair do mercado. Porque a bolsa, tu entra e sai, você entra para um investimento, pode sair no outro dia ganhando, como pode sair perdendo. Então, este tipo de coisa você também vai ter a sustentabilidade ao se colocar uma situação de mais segurança com essas questões jurídicas que também permeiam o mercado. É isso? Exatamente, Silvio. E nosso escritório, assim como... Enfim, a gente não quer sequestrar a matéria, né? Claro. Mas, de fato, o nosso escritório tem tido uma evidência no mercado, uma evidência no Brasil em atuações tanto em casos coletivos como individuais, onde a gente atende e tem conseguido bons resultados em favor dos investidores, porque uma coisa o investidor também tem que saber: ocorrido o problema, tem solução. Basta Perfeito. encontrar os profissionais adequados. Perfeito. Obrigado para vocês aqui, tal, e tenho a certeza que vocês, telespectadores, a partir de agora vão ter esse espaço, né? E esse espaço estará disponível exatamente para mostrar o bom caminho do mercado de ações, tá bom? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.